começar a nossa nova matéria de antropologia, tá bom? A palavra antropologia vem de uma dissílaba, ou duas sílabas gregas. Uma é anthropos e outra é logia. Anthropos significa homem, logia é estudo, então é estudo do homem ou estudo sobre o homem. Nessa matéria nós aprenderemos aí a respeito das teorias da evolução, não só o criacionismo, que é a base do teísmo, tá bom? De nossa fé cristã, mas também o pensamento dos ateístas sobre isso, a teoria da evolução, do criacionismo, da revolução e por aí vai. Veremos esses pontos diferentes aí de ideias e também daremos a respeito sobre a criação do homem, a sua formação, a sua criação, a criação de toda a humanidade, tudo dentro dessa matéria, ok? Aqui nós começamos com a antropologia, o estudo sobre o homem. Nós esperamos primeiro a visão bíblica sobre isso, tá bom? Antes de qualquer fato aí sobre as teorias da evolução, nós estudaremos sobre o criacionismo, tá bom? A palavra Adão, ou o primeiro homem a ser criado, vem de Adam, que significa literalmente humano, humanidade ou raça humana. Então toda raça humana, etnia, tribo, cor, raça, língua, tudo provém primariamente do primeiro homem chamado Adão. Então Adão em si não é nome. Adão é um significado de humanidade, tá bom? Então não é um nome pessoal, mas sim uma significativa de humanidade. A palavra Adão é escrito com 3 letras, tá bom? Do hebraico Aleph, Dalet e Men, que são essas 3 letras. Só que em toda palavra, toda frase, toda leitura do hebraico, quando lemos, se lê de trás para frente, tá bom? Se escreve normalmente em ordem, de frente para trás, mas nós lemos, se escreve de forma normal, de trás para frente, mas nós lemos de frente para trás, tá bom? Então ficaria Men, Dalet, Aleph, significa aí Adão. Nós temos que entender primariamente o porquê da criação do homem. Sem dúvida alguma, todos nós sabemos que Deus é um ser independente. Deus não depende de nós e não tem nossas dependências. Quando tange relacionamento humano, nós como homens sofremos de carências paternas, maternas, amizades, relacionais, transculturais. Nosso ser tem que se envolver com algo, com alguém, com algum lugar, com algo que traga saciamento para a nossa alma, nosso espírito e nossa carne, tá bom? Por isso que o próprio Deus disse a Adão: não é bom que o homem viva só, tá bom? Só que Deus é um ser completo. O homem precisa desse relacionamento para com o outro para se tornar completo. Só que Deus já é um ser completo. Então Deus de fato não precisaria e nem precisa até hoje se relacionar com nada e nem com ninguém, porque ele já é um ser completo. Então, se Deus não precisava, o porquê ele se relaciona? O porquê que Deus faz o homem sendo que não precisa dele? Deus faz o homem independentemente, não precisando dele. Deus não faz porque precisa, Deus faz porque quer. Deus faz o homem para a sua glória, tá bom? Isaías 43, no versículo 7, diz que nós somos criados para a glória de Deus. Então, o homem é a coroa da criação. Depois de Deus criar tudo, céu, terra, animais, luminar maior, luminar menor, sol, lua e por aí vai, Deus decide criar o homem. O homem é a coroa da criação. E Deus cria o homem para a sua glória. Então, Deus não precisava criar Adão, mas o cria para a sua glória
e para contemplação. Deus dá uma dádiva a Adão, tá bom? Porque a própria natureza não se contempla. Vou dar um exemplo para você. A árvore não dá fruto para si. O passarinho não canta para si. A árvore não produz sombra para si. Então, tudo antes de Adão não servia para contemplação própria, ok? Então Deus cria Adão para contemplação daquilo que ele já tinha criado antes dele. E por isso que a Bíblia diz que no último dia Deus descansou. Quando ouvimos essa frase que Deus descansou, nós pensamos que Deus está literalmente cansado, no sentido literal, que ele trabalhou demais e chegou no final do dia e estava cansado. Então que Deus não padece de nossas necessidades. Então Deus não se cansa, bom? Deus não se cansa. Então aí porque está escrito que Deus no último dia, ou no Shabat, ou no sábado, Deus descansou. A palavra ali pode ser deleite ou contemplação, que vem aqui de Shabat, tá bom? Que se escreve com 3 letras do hebraico, Shen, Bet e Tav. Só que aqui no Bet tem um sinalzinho chamado Dagesh. O Dagesh é para dar sentido a frase, porque o Beit era apenas um B mudo, tá bom? Então não formaria a frase Shabat. Então o Dagesh aqui é para dar consoante, até porque o Beit é só para dar vogal, tá bom? Até porque o Beit é só uma consoante. Então ficaria um B mudo, não daria sentido à frase. Então por isso coloca esse pontinho chamado de Dagesh. Aí completa com a vogal cada consoante. Aí fica Ba, Be, Bi, O e por aí vai, tá bom? Então, o Shen, o Shin, o Beit e o Tav, que fica aí Shabat, deleite ou contemplação. Então, no último dia, Deus permite, por dádiva, Adão também contemplar toda a sua criação. Então, é um momento de contemplação de Deus com Adão para a criação. Adão como aí a coroa da criação, tá bom? Então não é que Deus se cansou. A palavra se cansar ali é contemplação, deleite ou encerramento. É o término de uma obra para o começo de outra. Então Deus no último dia descansou, visto que a sua criação já estava totalmente ali através da palavra, tá bom? Falaremos isso já já. Toda a criação de Deus é feita através da palavra, do bara, do haja, e disse Deus haja, luz, haja luminar, haja expansão, haja separação entre águas e águas e por aí vai. Só que aí Deus termina a palavra e começa a criar com a sua própria mão, que é o Adam, a humanidade, a raça humana, tá bom? Então Deus termina uma obra e começa outra. Então se cansar ali é encerramento, contemplação ou deleite, tá bom?